vocês fizeram em sala de aula, né, do SIGA, e teve a modalidade Google Forms, e ele ficou aberto durante uma semana, porque é diretriz do próprio Cefet, né? Se por algum motivo alguém na aula, no momento da aula, não pôde participar, não fica penalizado e consegue fazer esse questionário no período de uma semana. Por isso que está aberto ainda, não é? Então, é aquele questionário lá sobre o texto da Raíssa Pinas. Teve um outro no Google Forms. Bom, vamos lá. Teve esse questionário que a gente fez em sala de aula, eu montei ele no SIGA e no Google Forms. O mesmo conteúdo. Pensando no quê? Se alguém tivesse dificuldade de entrar no SIGA, fazia no Google Forms, tá? Mas, né, enfim, alguns entraram, fizeram no Google Forms, outros entraram e fizeram no SIGA e já está contabilizado. Teve um primeiro lá atrás, que acho que foi na nossa segunda aula, acho não, tenho certeza que foi na nossa segunda aula, que foi um outro Google Forms, que era com aquelas obras do Roy Lichtenstein, do Canto, do Skicede, né? Aí foi um mapeamento dos saberes prévios, aí valer 3 pontos. Aquela avaliação é esse formulário, então. Isso, exatamente. Exatamente, Alice. Aí, para o pessoal que está chegando agora da segunda chamada, deixa eu ver. Beleza. O pessoal que está chegando agora vai fazer vai ler o texto, né? De nada, Alice. A pergunta foi boa, eu que agradeço, porque a pergunta foi boa, deu para explicar direitinho. Então, o pessoal que está chegando agora na segunda chamada, e talvez entre mais colegas ainda, né, o que é um desafio para a gente enquanto professor, né, porque a gente sempre tem que se reorganizar, o pessoal que está entrando agora vai fazer uma outra atividade no valor de 6 pontos totais, né, que vai ser ler um texto base, onde vai ter todos os conceitos que a gente trabalhou até hoje, tá bom? E fazer um breve resumo de um parágrafo, né, do que entendeu do texto. E essa atividade vai valer 6 pontos, vai estar anexada lá no SIGA e vai ser exclusivo para o pessoal da segunda chamada, tá? O pessoal da primeira chamada não precisa fazer essa tarefa de 6 pontos, futura. O pessoal da segunda chamada não precisa fazer os questionários passados. Além do Gabriel e da Mariana, alguém mais fez esses questionários, que era da segunda chamada? Eu sou da segunda chamada e já fiz o do SIGA. Vou ter que fazer de novo? Então, Laura, é a opção que eu dou para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Quem já fez o formulário no Forms na aula daquele dia não precisa fazer no SIGA. Exatamente, Luísa. A Laura, né, Laura, você perguntou se vai ter que fazer de novo. Eu vou dar a mesma possibilidade, liberdade, que eu dei para o Gabriel, para a Mariana e para os outros colegas de outras turmas que ali naquela proatividade comum que vocês têm, né, da excelência de alunos que vocês são, por estarem no Cefet, vocês já pegaram e já foram fazendo. Tá certíssimo, né? Então, eu vou dar a liberdade para vocês. Vocês escolhem ou ficar com o questionário já realizado, né? Ou fazer essa atividade de 6 pontos. Quem quiser ficar com o questionário, a decisão que vocês tomarem, vocês me enviem por Teams, tá? Pelo privado ali, conversa privada do Teams, falando, professor, eu quero fazer a avaliação de 6 pontos que o senhor vai dar. Não, professor, eu já quero já contabilizar o formulário, tá bom? Pode ser? Beleza, então, gente. Vamos começar a nossa aula, que já passou até 10 minutos do início. Então, vamos lá projetar aqui pra gente, tá bom? A Isabelle tem alguma dúvida? Não, foi perguntando se eu estava de acordo, né? Se vocês estavam de acordo, beleza. Pessoal, então vamos projetar aqui para a gente andar um pouquinho mais rápido. Deixa eu ver aqui. Existe um delay, né? Que na aula presencial não ia ter, né? Imagina eu perguntar se eles ficarem travados lá assim, esperando fazer download da mensagem. Né? A estrutura tecnológica que o nosso recurso tem esse delayzinho, esse atraso.
Então, vamos lá, gente. Vamos lá, passar aqui. Vamos deixar o Chico Science e a Nação Zumbi para trás. Pessoal, confirmem, por favor, se vocês estão vendo a apresentação. Sim. Beleza. Então, gente, a gente chegou na nossa quinta aula, onde a gente avança um pouco mais no conceito de cultura. Na aula passada, que foi uma aula excepcional, né? Tendo em vista o estado de saúde da professora Rosicléria, a gente aproveitou e refletiu um pouco mais sobre o conceito de cultura, que demanda essa percepção um pouco mais metafórica, mais abstrata da teoria em si. É uma teoria vinda do campo da antropologia, que é um campo de estudo, um campo de conhecimento interessado em saber sobre as culturas humanas, né, de uma forma geral, o estudo da humanidade e da cultura. Para o pessoal que está chegando agora, como eu já falei, né, o pessoal da segunda chamada, vai ter essa atividade paralela, onde todos esses conceitos eles vão estar apresentados, e em todas as aulas, até a gente fechar esse nosso trimestre, eu vou resgatar esses conceitos, que eles são fundamentais para a gente conseguir solidificar ou sedimentar a nossa percepção ao longo do nosso ano letivo de 2021, tá? Então, relembrando, arte, o conceito de arte, sim, ele é interessante, por quê? Esse S que é adicionado entre a colchetes, ele vai denotar pluralidade, evidente, né? Ele não é um arte no singular, mas uma artes no plural. Só que esse S de pluralidade, ele diz tanto respeito aos objetos que nós entendemos quanto artísticos, né? Pode ser uma sinfonia, pode ser um grafite, pode ser uma escultura, pode ser uma performance, pode ser, né, um poema ali dentro de um rap cantado, ou falado, declamado, né? Então, esses objetos em si, eles são plurais. As linguagens e as práticas dentro de artes são plurais, não é? A linguagem musical, a linguagem das artes visuais, a linguagem das artes cênicas, as práticas entre as linguagens entre artes, interartes, não é? Então, tanto os objetos quanto as linguagens são plurais. Mas esse S, que denota mais de uma perspectiva, é interessante, porque as artes, ou o campo artístico de uma forma geral, é entendido no nosso tempo presente, na contemporaneidade, como não objetificado, né? Como não singular, como não único. E por que ele não é entendido assim? A teóricos e praticantes de artes, há um certo tempo já, sobretudo ali, desde a segunda metade do século XX, vem questionando os fazeres artísticos, propriamente dito. Até chegar a um ponto que hoje, no tempo presente, em alguns autores, sobretudo um autor da sociologia da arte chamado Howard Becker, denota para a gente esse caráter coletivo da arte, né? Então, essa pluralidade ela vai vir também de uma forma relacional, ou seja, a maneira como nós, cada um indivíduo, vivente, né, pensante, nós nos relacionamos com essa outra pluralidade, né? Então, a arte é um conceito que é plural, ao mesmo tempo relacional, porque depende do nosso engajamento sensível, da nossa disponibilidade em observar, disponibilidade no sentido de vontade, predisposição, de observar as coisas à nossa volta, as coisas do mundo, através de uma mirada, através de um olhar que contemple um âmbito artístico. Então, é plural pelos seus objetos, pelas suas linguagens, pelas formas de se entender a arte, e é plural também pela forma de se relacionar com a arte. Isso vai denotar um caráter dinâmico, né? O que vai também ajudar a gente a entender as várias manifestações artísticas, tanto no tempo, tanto na história, a arte de 5.000 anos atrás, se era considerada arte ou não, a gente vai olhar isso um pouco mais para frente. A arte que ocorreu há 10 anos atrás, a arte que ocorre agora, nesse exato momento, mas num território diferente, com outras pessoas, pensando outras maneiras de se viver, ou seja, tendo uma outra cultura, não é?
Então, o nosso conceito de artes vai partir muito do que uma das autoras que a gente leu, e vai estar nesse texto para o pessoal da segunda chamada, que é a Raíssa Pina. A Raíssa Pina é uma colunista do jornal Le Monde, que é aquele jornal francês, muito relevante no mundo inteiro, né? E além de ser uma colunista, uma jornalista, ela também é uma teórica do campo das artes, né? Ela também reflete o fazer artístico. E nesse texto da Raíssa Pina, ela fala para a gente o seguinte: não cabe muito realizar uma pergunta hoje em dia, que é a pergunta de o que é arte. A partir do momento que a gente faz essa pergunta, o que é arte, se perguntando se aquilo ali é arte, a gente vai chegar numa verdade absoluta. E no nosso tempo contemporâneo... Oi, alguém está querendo falar alguma coisa? Não? Então, se a gente faz essa pergunta, o que é arte, consequentemente, a gente define o que não é. E esse definir o que é e o que não é, não consegue abarcar ou contemplar um dos primeiros fatores da arte hoje em dia, que é a sua questão plural. Se você determina que algo é arte, ponto final, significa que várias outras manifestações que também existem no nosso tempo, elas são desconsideradas enquanto artística. Então, não contempla o plural. Qual que é o caminho que a Raíssa Pina traz para a gente? Em vez de se perguntar o que é arte, vamos perguntar o que torna aquilo ser artístico. E ela traz alguns caminhos, né? E um dos caminhos que ela propõe para a gente é esse engajamento sensível, né? Que seria o âmbito relacional com esses objetos artísticos. É andar pela rua, observar um grafite e perceber a efemeridade, ou seja, a brevidade da existência daquela obra. Por quê? Porque amanhã alguém pode ter pintado o muro com uma cor cinza, pastel qualquer, muito, né, comum, convencional, e toda aquela expressão ter sido desaparecida. Isso é um engajamento sensível com aquela expressão, não é? Agora, esse grafite, se fôssemos decidir, um grupo de pessoas decidindo o que é o que não é arte, talvez não seria considerado, né? Não contemplando o plural. Então, esse é o nosso conceito de arte. Já o nosso conceito de cultura, ou seja, onde a arte acontece. A arte, quais são os materiais que a arte utiliza para existir no mundo? Ela não está descolada, né? A arte não é uma coisa abstrata, completamente irreal, teórica, impraticada, só no campo da reflexão. Não. A arte faz parte das nossas vivências, né? E existe um teórico muito interessante, a gente vai ler ele na aula hoje, que é o Clifford Geertz. Ele é um antropólogo lá dos Estados Unidos, infelizmente já morreu. Era, né, então, norte-americano. E ele traz essa ideia de cultura na década de 80 do século passado. Ou seja, você vê a prevalência desse conceito ainda hoje nas nossas mentalidades. Que é uma coisa boa, porque é um conceito rico. E o que ele fala? Que o ser humano é um animal amarrado a teias de significados. Esse conceito de teia de significado é fundamental para a gente entender o conceito de cultura para a antropologia. Então, amarrado a essas teias de significados que ele mesmo teceu, que nós, seres humanos, vamos tecer. E para a gente, para o Clifford Geertz e para a gente também, cultura é essa teia. E a análise dessa teia também. Ou seja, a compreender essa teia, localizar essa teia, né? Então, a metáfora da teia vem para expressar a ideia de um sistema, como eu falei na aula passada, um grande software, entre aspas, né? Todo composto de seus comandos específicos, e que nós acessamos esse software, né? Muito entre aspas, gente, muito entre aspas, tá? E cada um desses comandos seria um significado, uma ideia específica que integra esse sistema de operações, não é? E nós, seres humanos, seríamos, assim, entre aspas, de novo, grandes programadores, de pegar um comando específico e contextualizar ele em uma outra série, enfim. Aproximando aí do campo da informática, da programação, que eu acredito que vocês têm um pouco mais... um pouco não, tem muito mais conhecimento do que eu, né? Alguma dúvida até agora, pessoal? A respeito da cultura ser um local que nós construímos no nosso fazer cotidiano, ou seja, as nossas ações elas são abstraídas, né, em um grande terreno em comum,
Nós, seres humanos, nós temos a habilidade, isso é só uma propriedade humana, de olhar para as coisas do mundo, abstrair elas, transformar isso num código e adicionar esse grande software, esse grande sistema que opera nas mentalidades dos grupos. Acontece que os russos têm uma programação específica, os indianos outra, os sul-africanos outras, os tailandeses outras e nós brasileiros outra também. O que dá tons característicos a cada uma dessas localidades. O Alexandre falando que está carregando. Então, pessoal, eu vou disponibilizar aqui para a gente o seguinte, um material de leitura que nós vamos tecer agora, tá? Eu vou disponibilizar no link do Google Drive para quem não quiser baixar o material, só acessar ele. Recomendo baixar para ter ele, tá? E o em PDF também. Esse material também está no SIGA, já está colocado lá. E ele vai servir para a nossa leitura de hoje, em conjunto, para explicar ou clarificar um pouco mais o que seria essa teia de significados através de um conceito muito interessante, que é o conceito de interpretação densa, que é, ok, entendo essa observação superficial, mas agora o que aquilo representa? Quais que são os sentidos por trás de um gesto, de uma canção, né? Que é quando entra no nosso campo artístico propriamente dito, não é? Que é quando nós refletimos e pensamos a existência contextual e significativa de um objeto artístico, né? Seja ele qual for. Ele não é nulo, ele não é livre de qualquer intencionalidade, muito pelo contrário. E para isso, para a gente entender esse aspecto, a gente tem que partir para um tipo de análise densa, uma descrição densa, para além do superficial. Alguém confirma para mim se vocês conseguiram receber aí no chat, gente? Beleza. Eu vou projetar aqui, então, a tela e eu vou pedir para vocês acompanharem comigo aqui em leitura, tá? Beleza, todo mundo tá. Esse é um tema, gente, que eu acho fabuloso. Fabuloso. Pensar cultura dessa maneira, sabe? Tá todo mundo vendo o arquivo PDF? Sim. Beleza. Então, gente, nós vamos trabalhar cultura através de uma observação densa, através dessa percepção e análise de fatores que são presentes ou representados em gestos, em canções, enfim, na maneira como um quadro é concebido e realizado. Tudo isso é uma narrativa, como se fosse um grande texto a ser lido e interpretado. Um quadro, um filme, uma canção, uma gestualidade dentro de uma dança específica, não é? Mas para isso a gente tem que ter uma postura, que é a postura da observação densa. Alguém pode ler aqui para mim esses dois primeiros parágrafos, por favor? Pode ser eu? Uhum. O senhor está me escutando bem? Estou sim. Cultura. Considere dois garotos piscando rapidamente o olho direito. Para um dos garotos, piscar é involuntário, um tique nervoso. Para o outro, é uma piscadela conspiratória, um sinal. Como um movimento, os dois realizam algo idêntico, e observando somente o ato de piscar, não se poderia dizer que se um tique nervoso é uma piscadela conspiratória. No entanto, há grande diferença entre um tique nervoso e uma piscadela. Quem pisca está se comunicando, e de fato, comunicando de uma forma especial, deliberada, para alguém específico, transmitindo uma mensagem de acordo com um código socialmente estabelecido. O interessante
é pensar que o garoto que pisca em conspiração realiza dois movimentos: contrair a pálpebra e piscar. O garoto com tique nervoso, só um, contrai a pálpebra. Isso é, para além dos movimentos físicos, pálpebras, há um simbólico e comunicativo, sinal. Contrair a pálpebra de propósito, sabendo que isso significa conspiração, é piscar. Contrair a pálpebra involuntariamente é um tique. Beleza. Obrigado. Então, gente, nesse exemplo que agarrei aqui, Clifford Geertz, isso é uma adaptação desse livro aqui, de um capítulo desse livro do Clifford Geertz, que chama A Interpretação das Culturas, foi publicado em 2008, né? Uma adaptação para sair dessa linguagem acadêmica e ficar mais palatável para a gente. O que o antropólogo fala para a gente? Vamos imaginar dois garotos. E esses dois garotos executam o mesmo movimento, que é contrair as pálpebras, né? Que é fechar o olho de uma forma muito pontual. Só que um desses garotos tem um tique nervoso, então ele faz isso de forma involuntária. Ele não deseja fazer nada, ele está parado, só que há toda uma relação biológica de sinapses, enfim, que acontece no corpo dele, que há um comando dele fechar o olho. Já o outro menino que executa o mesmo movimento, utilizando os mesmos músculos da mesma região da face, se comunica com a ideia de conspiração. Ou seja, como se ele piscasse para alguém, chamando para fazer alguma coisa. Olha, vamos ali fazer tal coisa. Olha ali, você já pensou em... Enfim, ele está se comunicando com alguém de uma forma deliberada. O outro não. O outro está somente contraindo os olhos. Então, o nosso referencial de entendimento não tem que ser o movimento em si, porque o movimento em si é o mesmo. No entanto, o que ele representa é completamente diferente. Por isso que é interessante a gente pensar que um dos meninos, aquele que comunica, faz duas coisas: contrai as pálpebras e pisca. E o que só está com tique nervoso faz uma coisa só: contrair as pálpebras. Só, exclusivamente, sem sentido comunicativo nenhum. Alguém leu o terceiro e o quarto parágrafo, por favor? Pode ser. Pode ser o Gabriel que estava lendo agora, ou qualquer um de vocês. Se quiser, eu leio de novo. Beleza, Gabriel, leia para nós, por favor, então. Certo. Suponhamos que haja um terceiro garoto com vontade de zoar seus amigos. Esse garoto imita de forma proposital o tique nervoso do amigo, de maneira grosseira e óbvia. Ele realiza então o mesmo movimento até agora utilizado, contraindo as pálpebras. Ocorre, no entanto, que esse garoto não está tendo um tique nervoso, nem piscando com conspiração. Ele está imitando alguém. Aqui também existe um código socialmente estabelecido, e o mesmo ocorre com a mensagem. Só que esse tipo de contrair as pálpebras não se trata de conspiração ou tique, mas de ridicularizar. Se, observando a cena, pensarem que o garoto que ridiculariza está piscando com quem conspira, toda a intuição da imitação deixa de ser transmitida. Da mesma forma, se todos acharem que é um tique nervoso, também a ridicularização não será bem sucedida. Se olharmos somente para o movimento, todos os três são muito semelhantes, mas possuem mensagens ou intencionalidades bem diferentes. Beleza, obrigado, Gabriel. Então, se a gente acrescentasse um terceiro indivíduo realizando o mesmo movimento físico, que é contrair as pálpebras, só que com uma intencionalidade completamente diferente, a gente teria um outro sentido. Nesse caso, é um terceiro menino que quer ali zoar, ridicularizar aquele tique nervoso do outro, né? E contrai o mesmo, faz o mesmo movimento. Só que ele não está nem tendo um tique nervoso, nem chamando ninguém para alguma conspiração, uma brincadeira, ele está imitando. Então, há uma terceira perspectiva. Se a gente continuasse no nosso exemplo e adicionasse um quarto, um quinto, um sexto, até o garoto número 7 bilhão, né? 7 bilhões de garotos piscando, nós teríamos ali um resultado específico, todos fazendo o mesmo movimento com intencionalidades diferentes, não é? Então, de novo, o movimento em si de piscar de olhos seria algo que está em superfície,
né? Talvez não seria o nosso referencial de entendimento para alcançar o que está sendo comunicado de fato. Então, portanto, a gente precisa compreender contextualmente, analisando todo o conjunto de eventos que contextualizam, que estão em torno daquele piscar de olhos, né? Então, para a gente compreender contextualmente o que está acontecendo, a gente precisa considerar um tipo de observação que seja densa, né? Que considere os fatores para além do imediato, para além do piscar de olhos, né? Que seria ao contrário de uma análise ou de uma percepção superficial, que atenta só à impressão imediata. Isso pressupõe, então, que a gente tem que conceber um certo tipo de hierarquia estratificada de estruturas de sentido. Hierarquia estratificada, algo que está em primeiro plano, algo que está em segundo plano, terceiro, quarto, quinto plano e os planos posteriores. Ou seja, camadas bem definidas de estruturas de sentido. Uma camada definida de estrutura de sentido, contrair as pálpebras. Segunda camada de sentido, conspirar, ou nada, que nem um tique nervoso, ou imitar. Então, considerando essa hierarquia estratificada de estruturas de sentido que vai estar presente naquilo que é comunicado e interpretado. Aquilo que é comunicado e interpretado é onde nós, do campo artístico, entramos, né? Ou seja, uma canção tem um âmbito comunicativo e ela pode ser interpretada. Uma escultura tem um âmbito comunicativo e ela pode ser interpretada. Assim como uma pintura, um poema, uma performance, né? Arte digital, enfim, todas essas linguagens, elas comunicam e são interpretadas, né? Sem essa percepção dessas hierarquias, né, a gente corre o risco de tomar um tique nervoso por uma conspiração ou até a gente cair numa piada de mau gosto. Ou seja, a gente corre o risco de não observar para além do imediato, não é? Alguma dúvida até agora, gente? Não? Então vamos prosseguir. Essa perspectiva é interessante porque ela descortina um novo jeito da gente observar a arte. Não a arte como uma pincelada ou um entalhe muito bem feito, né? Não como um movimento bonito feito por um bailarino ou por uma bailarina, né? Mas a gente começa a entender a arte como um conjunto específico de elementos comunicativos e representacionais que vão dizer respeito não àquilo que é imediato ao nosso olhar, não aquilo que é imediato à nossa percepção, né? Mas a cultura de onde está vindo. A narrativa que é proposta pelo autor ou autora daquele objeto artístico, né? Então, é um tipo de análise, é um tipo de percepção que vai considerar essas estruturas em seu caráter estratificado, né? Existem planos de entendimento, né? E para isso a gente precisa sair do superficial e ir para o denso, ir para o crítico, para o reflexivo, né? Para aquilo que trabalha com um outro plano. O denso e o superficial, então, vai pressupor que existem esses planos de significado, de símbolo, aquilo está simbolizando o quê? E representação nesses eventos ou ações que são culturalmente fundamentados. De novo, a arte não está deslocada no mundo, ela não ocorre sem conexões no local onde ela foi produzida, né? Ela é produzida numa determinada cultura. Então, aquilo que ela demonstra em sua densidade e não no aspecto superficial é a cultura onde ela foi produzida, né? Ela é um subproduto das mentalidades daquele determinado povo, daquela determinada localidade. Tá dando para entender, gente? Certinho? Como que... Às vezes a minha linguagem é um pouco mais fechada, assim, eu fico pensando se vocês estão conseguindo pegar os conceitos. Por isso, pessoal, que a gente tem uma pluralidade de manifestações artísticas por entre
os agrupamentos humanos. Isso que faz um pergaminho francês do século XIII ter as suas especificidades, ter as suas características únicas e que são diferentes, por exemplo, num quadro modernista brasileiro. Eles estão inseridos em contextos diferentes e, através de uma análise densa desses objetos, a gente consegue observar, né, saindo do imediato, do físico, do superficial daquele objeto, né, que ele carrega ou que ele representa todo um conjunto de signos e símbolos e representações que diz respeito da cultura onde ele foi produzido. Então, o pergaminho francês do século XIII diz respeito à França do século XIII, e onde ele foi produzido, em qual cidade. Assim como uma escultura grega do século V a.C. vai dizer respeito à maneira como os gregos observavam o mundo e se entendiam. Da mesma forma, uma arte urbana nova-iorquina do Banksy vai dizer a respeito sobre o nosso mundo presente e contemporâneo, o jeito que a gente ocupa o espaço urbano, interfere nesse espaço urbano, vivencia esse espaço urbano, né? Significa esse espaço urbano. Da mesma forma, essas outras expressões. A Mona Lisa, a famosa Mona Lisa que está lá no Louvre, né? Ela vai dizer respeito ao pensamento renascentista italiano, ao humanismo renascentista italiano, por exemplo, né? Não só as cores que foi empregada, a maneira como Leonardo da Vinci representou uma mulher ou um fundo, mas vai dizer sobre como interpretar a perspectiva. Qual é o lugar da mulher na sociedade renascentista, né? Pode ser, por exemplo, através da análise da roupa dela, né? Das cores, né? Ou da iluminação. Ela está em evidência? Ela está em primeiro plano? Ou ela é algo lá de terceiro, quinto, quarto, 20º plano num quadro? Né? Então, todas essas obras artísticas que são produzidas numa determinada forma, ou seja, numa determinada rede de significados, num determinado software que opera e dá os seus resultados, todas essas obras e todos esses objetos, eles vão dizer respeito ao local de onde eles foram produzidos. E o ser humano, por uma ótima característica nossa, nós somos plurais, né? Então, existem pessoas que se direcionam a um tipo de entendimento do mundo, vou parar de projetar aqui, gente, que se direcionam a um tipo de entendimento do mundo que é completamente diferente do nosso. E isso não significa que esteja numa escala de avançado ou primitivo, inferior, não é? Não significa que as culturas humanas elas sejam postas numa balança de algo bom e algo ruim. Não, significa que agrupamentos humanos específicos pensam de uma maneira específica das suas soluções, de entender o mundo, de significar, de abstrair, de representar o mundo, que são diferentes, né? Então, essa pluralidade humana ela é expressa tanto no tempo, a escultura grega lá de 2.500 anos atrás, né? Ou uma pintura modernista de 100 anos atrás. Existe essa pluralidade que também é histórica. Existe a pluralidade que também é, entre aspas, geográfica, em partes diferentes do globo, né? Porque as culturas em si são plurais. E a arte, como um subproduto das culturas, ela é igualmente plural. Não é? Dinâmica, viva, resultado desse software que opera nas mentalidades de todos nós. E o software também muda de tempo em tempo, não é? É como se fosse um programa, fosse uma inteligência artificial ali, né? Não é à toa que a inteligência artificial é baseada no nosso processo humano de inteligência, né? Ela tem a capacidade de aprender com a interação com o seu ambiente, não é? O machine learning lá é a máquina aprendendo com as informações que o mundo dá para ela. Como é que o ser humano criou isso? Perceberam como é que ele funciona, né? Alguma dúvida até agora, pessoal?
Eu gosto de viajar na batata com vocês da informática, porque a gente consegue conversar de tanto de coisa. Dá para correlacionar muito esse conceito antropológico de cultura com alguns processos de tecnologia que ocorrem hoje em dia. E não teria como não correlacionar, né? Porque os programas em si, ou como um programador específico, ou como uma programação muda, né? Um código muda de tempo em tempo também, eles dizem respeito, posso estar falando besteira, hein, gente? Mas é a impressão que eu tenho. Eles dizem respeito a como se pensar, né? A organização desses símbolos e signos que vão se juntando, né? Como muda essas funções e a operação, novo entendimento, novos recursos, né? Deixa eu projetar aqui para nós. Por quê? Nós chegamos no nosso ponto, que é atividade para a próxima semana. O que vocês vão ter que fazer para essa próxima semana? Uma atividade valendo 5 pontos, e isso é indistinto, tá, pessoal? Isso é tanto o pessoal da primeira quanto da segunda chamada. E lembrando, eu gosto muito de falar isso nas nossas aulas de artes, porque o conhecimento artístico ele não é um conhecimento encerrado em si mesmo. Ele não é um conhecimento fechado, não é? Ele não é um conhecimento que gosta muito de caixinha, não é? Ele é um conhecimento que pressupõe a reflexão, que pressupõe o entendimento das coisas, né? Mesmo que elas desagradem. Então, não existe resposta certa e errada, fechada, né? Existe o processo de reflexão sobre conceitos, sobre práticas, sobre esses objetos. O que vai determinar para a gente se a gente está caminhando num caminho legal ou num caminho ruim, né, é a proximidade e o distanciamento que a gente tem com um conjunto muito crítico de reflexões aqui, né? Enfim, não estamos sozinhos nesse tipo de posicionamento. Então, nós temos um grupo, um coletivo de pessoas internacional que pensa de uma forma contemporânea e atual, né? Então a gente pode estar próximo ou distante deles, tá? Então essas perguntas fundamentais, essa atividade de perguntas fundamentais, e que ela determina, vocês vão refletir sozinhos, individualmente, né, em casa, ao longo dessa semana, qual pergunta deve ser feita, qual pergunta você faria, né, quando se deseja saber se algo é ou não arte. Ou seja, vou dar alguns exemplos. Você acabou de entrar em contato com algum objeto e você quer saber se aquilo é ou não é arte. Você tem que fazer uma pergunta. Inevitavelmente, né? Isto me comove? Quando você faz a pergunta se isto te comove, você está associando o conceito de emoção com o conceito de arte. Então, emoção e arte seria uma chave de entendimento para saber o que é arte. Isto é bonito? Então, você está associando o conceito de beleza e de belo com o conceito de arte. Então, a beleza seria uma chave de entendimento para a arte. Deixa eu ver. Isso é muito bem feito. Isso foi bem feito, bem trabalhado. Técnica. Técnica estaria vinculado ao conceito de arte. Então, são essas perguntas que vocês vão formular, né? E a gente vai ver quais que são os conceitos-chave, ou as chaves de entendimento que vocês vão apresentar ao longo das suas perguntas fundamentais para saber se algo é ou não arte. Claro que aí que está a grande questão. A gente precisa definir se alguma coisa é ou não é arte? Existe essa necessidade? De todo modo, a gente tem que fazer perguntas, não é? Mesmo para a gente chegar a uma resposta minimamente satisfatória, não é? E como que vocês vão fazer essa atividade? Vocês vão acessar, já está a tarefa lá no SIGA, vocês vão acessar o SIGA, acessar a tarefa lá, na tarefa vai estar o site, que é o site Padlet, que é uma plataforma, um quadro, né, virtual, onde vocês vão adicionar um cartão. E esse cartão, que é esse comentário, né, vocês vão ter que botar o seu nome e a pergunta, sua pergunta fundamental. Existe restrição para o tipo de pergunta? Não. Não existe restrição desde que seja respeitoso, não agrida minorias nem direitos, ou seja,
seja algo que a gente consiga interagir, não seja nada preconceituoso, né? Ou elimine a diferença. Muito pelo contrário, tem que ser algo plural. Então, não tem restrição do tipo de pergunta, desde que seja plural e esteja vinculado, evidentemente, com a sua necessidade de entender o que é arte. Só pode fazer uma pergunta por comentário, tá bom? E por aluno, na verdade. Então, um aluno, uma pergunta. As perguntas, elas podem ser parecidas, não tem importância. As perguntas, elas podem ser muito diferentes, e isso que é o legal, tá? Vocês vão acessar esse site, botar o seu nome, botar a sua pergunta, e vocês têm uma semana para refletir. Lembrando dessa imagem, gente. Chegou, se deparou com um objeto, ou chegou e se deparou com alguém realizando alguma coisa, e você quer saber se aquilo é ou não é arte, você vai ter que fazer uma pergunta. Inevitável. Se é bonito, se te emociona, se é bem feito, se tem alguém validando isso, né? Enfim. Alguma dúvida até agora, gente? E sobre a tarefa? Ficou claro o que vocês têm que fazer? Então, são perguntas que a gente vai fazer para nós mesmos. Isso. Só que aí vocês vão escrever uma pergunta que condensaria, né, todas as suas reflexões, ou uma que você acha que deve ser feita, que prioritariamente deve ser feita, e você bota lá nesse Padlet, tá? Uma pergunta só, que seria a sua pergunta fundamental. Chegou no museu, viu um negócio, não, que treco feio pra caramba. Isso é arte? Não é? Então a beleza está associada ao seu conceito de arte? Ou, enfim, vocês têm que refletir, tá? Vale 5 pontos até semana que vem para vocês entregarem. Tá lá no Cigar já tá lá no Cigar a tarefa, tá? Mais alguma questão, gente? Não? Então, ótimo. Olha, de toda forma, eu vou estar disponível, né? Sempre estou disponível para vocês conversarem, mandarem mensagem pelo chat do Teams. A Alice perguntou se, mas é uma pergunta para si mesmo, né? A Isabel falou que está tudo tranquilo. É uma pergunta individual sua, fundamental, né? Que você expõe para os seus colegas e para a gente debater. Na próxima aula, a gente vai pegar o conjunto dessas reflexões e vamos ver quais são essas chaves de entendimento, se elas estão próximas desses conceitos ou se elas estão muito distantes, né? Tudo certo, então, meus queridos? Caso não tenha mais nenhuma pergunta, vocês estão liberados, tá? Até semana que vem. Acessem o Cigar, realize a atividade lá, para a semana que vem a gente refletir. Os textos base já estão lá no